extraordinária vida! Bem-vinda ao Pode Mentalizar, o podcast que transforma a sua mente. Já ativa o sininho aí, todas as notificações. Começa a seguir o canal Grace Dutra. Todos nós precisamos mudar algo na nossa mente. Para mim, o meu trabalho se resume em Romanos 12:2. E não vos conformeis com esse mundo, mas renovai a vossa mente, para que possais provar quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus na sua vida. Hoje eu tenho uma convidada mais do que especial. Uma mulher que me conheceu na época lá dos 36 comprimidos por dia, com ansiedade, depressão, 104 quilos. E eu fiz questão de trazê-la aqui hoje. Com vocês, Rosana Alvarenga. Não podia faltar, né, Rô? Quanto tempo a gente nessa jornada aí, olhando uma para outra, vendo crescer. Bem-vinda ao Pode Mentalizar. O palco é seu. Aquilo que é da sua vida, contar a sua história, como foi essa jornada, suas maiores dificuldades, seus desafios e também os seus sucessos. Prazer enorme, admiração estar aqui com você. Eu estou honrada de estar aqui compartilhando, né? E eu, assim, vi você desde o seu início, sua evolução, e eu falei, tem alguma coisa mudando, e aí foi tudo de perto, lindo, é transformador. Inclusive, eu sou também cliente, né? Sim, Rosana é cliente, gente. Não só Rosana, eu falo. Rosana, ela passou pela jornada. E as mulheres chegam lá no estúdio, né, Rosana, falando, e ela fala: peraí, vou te passar um contato. E digo mesmo. Ela indica, parceira. E eu falei, muito bom, né? Mulheres transformadas transformam. Verdade, eu fui curada e hoje eu curo, né? Exato. Eu indico você, eu falo super como que funciona. Inclusive para minha filha, né, uma adolescente que todo mundo sabe que os hormônios ficam à flor da pele. E você foi uma pessoa que me instruiu muito. Que bom. É isso aí, né? A gente ser luz na vida do próximo, né? Verdade. Conta pra gente, Rô, como que foi a sua jornada? Eu já sei, mas assim, para quem vai nos assistir, né, como foi essa história da Rosana? Eu lembro, né, lá no Strong, quando você contou lá de faxineira a uma empresária de sucesso. Isso me marcou muito. Como foi essa trajetória? Foi fácil? Foi assim um mar de rosas? Como que foi isso? Foi algo bem desafiador. Eu não tinha um ritmo, um propósito, eu não tinha uma direção. E aí, na época, eu falava: "Senhor, me ajuda, né, eu tô cansada de ser pobre, porque o dinheiro não dá pra nada, CLT a gente realmente vive, assim, bem sofrida, né". E aí, eu jovem, 23 anos, pagando aluguel, sabe, filha, e eu precisava de algo. Mas que eu fiz o quê? Fiz faxina. Então, assim, eu não tenho preguiça nenhuma. Comecei a fazer faxina, 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 e aí eu peguei e virei líder de uma equipe. E nisso, eh, eu eu estava ou não ali, as meninas executava corretamente, então me deixou tempo hábil para mim ir para o ramo da beleza, porque eu não era dessa área. E aí eu fui ficar num salão sendo auxiliar de escovista para estar ajudando, mas eu ia também fazendo, né, nas horas vagas lá com as meninas. E foi que no salão comecei a escovar, fazer inteligente, eu comecei a lidar com o público, né, lidar com gente, gostei. E aí eu falei: "Eu quero algo diferente". E aí que eu fui para os cílios. E eu não sabia que isso iria, assim, dar um boom, né. E eu fui numa igreja e falei: "Senhor, me ajuda, eu preciso, Senhor, eu preciso de prosperar, eu preciso", né. E eu lembro como se fosse hoje, Deus falou que eu iria ser muito próspera nessa terra. E eu falei: "Amém", né, eu só não sei o quando, é no tempo dele. E aí eu fui indo, conciliando. Chegou uma época que eu fiz o curso de cílios, e eu falei: "Nossa, cílios, né, algo que não tinha". E aí eu comecei a ter pessoas, cliente, amigas, e foi expandindo, crescendo, realmente foi algo, assim, que marcou a minha vida, porque hoje tudo que eu tenho, tudo que eu e meu marido, a minha filha, nós construímos, foi literalmente através dos cílios. Então, assim, é algo que eu amo,
É algo que realmente eu vi o agir de Deus, eu recebi uma direção, porque eu fazia uma coisa aqui, outra coisa ali, então eu não tinha Uhum. um um ritmo, né. E aí os cílios me trouxe essa visão de orgulhar de mim, de realmente ali ter uma renda para mim estar ajudando em casa. E ali eu conheci pessoas maravilhosas, né. Ali eu realmente trouxe a minha equipe, hoje eu tenho uma equipe, né, não sei se vocês sabem, depois vocês seguem lá, Cílios Alvarenga. E uma coisa que me marca muito foi que quando eu montei a minha equipe, eu não fui lá e falei: "Eu quero você, porque você sabe a técnica", não. Eu trouxe pessoas que realmente que era do mesmo ritmo que o meu, faxineiras, diarista, vendedora, pessoas que não precisa de dom, isso é um método, né. E eu vi também a transformações na vida de cada uma família, gerando emprego, assim, pessoas desfrutando que coisas que não tinha e teve. Então, não é sobre cílios, é sobre a transformação, é sobre realmente eu querer, eh, chamar as pessoas à minha volta para vivenciar tudo que eu estava vivenciando. E como que é, Rô, essa questão de ser mãe, esposa, empresária, estudante, né, que você também faz vários cursos, você faz um monte de coisa, agenda super lotada. Como que você consegue conciliar isso aí? Tem hora que realmente tem que dar uma pausa, né, pra me olhar pra dentro, falar: "Espera aí, Rosana, calma, demanda bastante". Eu tenho um esposo que me apoia muito, né, a minha filha, e no momento, assim, mais, crítico, foi quando eu comecei a fazer os cílios e eu atendia, sabe, cada uma hora, e aí eu saía de casa às 7h e voltava às 11h, né. Não tinha aquela equipe grande pra atender todos. E aí o momento mais crítico, assim, que eu passei, hoje, assim, eu até às vezes eu falo com pessoas que estão iniciando, hoje eu vou em salões, eu dou treinamento, eu vejo que as pessoas estão trabalhando, trabalhando e esquece, sabe, desse momento, assim, do seu eu, de realmente você entender pra que você tá ali, pra você não só ganhar dinheiro, né, é sobre o que você faz. E o momento mais crítico sobre mãe foi quando eu deixava minha filha, ela tinha mais ou menos 8 anos, e aí eu chegava em casa só tarde, ela falava: "Mãe, eu quero a senhora aqui". E eu pensava, né, naquela época: "Não, filha, eu preciso ganhar dinheiro". E aí a gente vai amadurecendo e vendo que não é sobre ganhar o dinheiro, né. E aí hoje não, hoje a Isabela ela olha pra mim, ela fala: "Mãe, eu sinto orgulho, né, da senhora". Então assim, às vezes eu, mulher, né, me culpei algumas vezes por Sim. deixar a filha muitas horas só, né, mais a presença do pai, fiquei ausente um pouco. E depois disso, né, que a gente já até conversou, né, Grace, sobre isso, eu entendi que foi como deveria ter sido, né, e hoje ela entende todo o processo, ela sabe que realmente precisou daquilo, Naquele e momento. e até esses dias ela não gostava de ir lá nos cílios, né, nem de fazer cílios, eu não fiquei lá: "Isabelle, faz cílios". Ela falou assim: "Mãe", ela chamou eu de mamãe: "Mamãe, faz uns cílios em mim", eu fiquei quietinha. "Claro". Fui lá, fiz os cílios nela, eu amei. Então assim, eu esperei o momento dela passar tudo aquilo, e ela viu que realmente precisou. Já o esposo sempre apoia, né, tá ali, tá meu braço direito. Eu falo: "Você é o financeiro". "Não, você", ele fala: "Não, eu sou o Severino. Severino, Eu faço tudo aqui nessa empresa, tudo mesmo, faço né. compras, eu faço tudo". E aí, eu tive um apoio muito grande, né. E teve um momento que eu falei assim: "Não, agora eu vou gerir as meninas, porque eu preciso expandir ainda mais". Então quando foi que eu realmente passei do operacional para me realmente eu estar dando uma visão melhor da empresa, foi que a empresa cresceu. E aí eu montei o estúdio, né, mais um, né, fiquei com os 2. E aí depois eu fui agora recentemente estou fazendo biomedicina, que eu tenho esse projetos para dos cílios virar clínica, né. Por quê? Massagem, né, que tá tendo lá, né, relaxante, além dos cílios ela faz, então assim, é realmente para acolher as mulheres. E agora eu consigo, porque realmente eu tive esse apoio, pelo meu esposo e a minha filha. É, e assim, isso é minoria, né, Rô, é Sim. minoria. Eu atendo muitas mulheres que elas falam assim, literalmente, elas falam: "Às vezes eu acho que eu estou dormindo com o meu inimigo".
porque eu não posso contar nada para o meu esposo. Primeiro que ele vai jogar um balde de água fria, segundo que ele vai torcer contra, vai me chamar de louca e ele nunca vai me ajudar. Então, assim, eu falo, meu esposo também, né? Eu brinco com ele e falo assim: olha, a gente faz parte da minoria, né? Porque o Luciano tá sempre comigo. Hoje ele não tá aqui porque ele tá em reunião, mas ele vem, ele senta ali, ele acompanha, sempre junto nos projetos, nos sonhos, né? A gente tem que olhar para isso e falar: que lindo, porque nós somos minoria. A maioria das mulheres não tem esse apoio em casa, a maioria das mulheres, o marido não olha, ainda olha com desdém, ainda começa assim: ah, vamos ver até quando, né? Eu já escutei isso. Eu converso bastante com as minhas meninas e às vezes eu escuto relatos assim delas lá, que é direcionado a isso, né? Então a gente tem que olhar assim pra entender quem está do nosso lado, A né? nossa jornada sempre tem muitos desafios. E todo início, ele desafia a dor mesmo, né, a nossa dor. O medo da rejeição, o medo do julgamento, o medo de não dar certo, o medo de estar dando um passo errado, será que é isso mesmo, né? Vem muitas pedradas, eu falo: só leva pedrada a árvore que dá fruto, né? Então, quem está tirando pedra é quem não está fazendo nada, faz muito menos que você e vai tirar pedra em você. E às vezes as pedradas vêm de quem está próximo, né, de família. Eu escutei muito assim: "Você é louca? Depois de velha ficou louca e burra, vai largar um concurso público federal, como assim?", né. Então um peso muito grande, né. Mas eu sempre, depois que eu encontrei meu propósito, eu falei: "Não, é isso". Hoje eu trabalho muito mais horas durante o dia, mas a satisfação de fazer aquilo que é o meu propósito não tem preço, né. Não tem dinheiro que vai pagar essa alegria, né, esse mover, esse ir, esse realizar. Você também, né, a sua jornada no corpo, a sua jornada na sua saúde, a alegria, o brilho no olhar, né, desse crescimento todo. Mudou muito, né, Rô, nesses 7 anos? Muito. Teve um momento você falando aí que eu estava me recordando. Quando eu fiz uma equipe, montei uma equipe, não foi mil maravilhas. Imagine você lidar com mulheres, pensamentos diferentes, crenças diferentes. Tinha um momento que eu chegava em casa e falei: Senhor, eu quero desistir, porque eu não, nossa, eu não consigo. As pessoas são desafiadoras ali. E eu já lidava também com as meninas, né, e eu sempre orava: "Senhor, manda as clientes, abençoadas, que nossas clientes sejam prósperas, que elas sejam realmente realizadas". Então eu sempre orei, e eu sempre orava também para minha equipe, mas teve momentos, assim, de eu falar: "Será que eu estou no caminho certo?", né, de duvidar. Ainda bem que eu não desisti. Teve pessoas que entraram, saíram, que também tinha encerrar ciclos e tá tudo bem, né. E hoje eu tenho, assim, gratidão. Gratidão por cada pessoa que está ali, que faz parte da minha história, que realmente está ali no cílios, que, eh, viu de perto, né, essa minha mudança. Hoje as meninas falam: "Nossa, como você tá totalmente diferente". Teve um momento que eu surtava, que eu falava assim eu ficava nervosa, então assim, eu fui assim amadurecendo, e nem foi sobre técnica, foi sobre o quê? Pessoas. E você hoje está com um estúdio lá no Quilombo? Isso, hoje eu tenho estúdio lá no Quilombo, eu tenho uma equipe de lash design, eu tô com a Bruna que tá ali também junto com joias, relaxamento, limpeza de pele, tudo que é formado para essa área em embelezamento. E as cliente, elas amam. Esses dias eu ouvi assim, a cliente falou assim: "Ah, trabalha aqui", como que chama aqui na frente? Assembleia. "Ai, lá é um vucu-vucu, espera aí, eu vou lá nos cílios, que ali é o meu momento de paz, onde eu deito, onde eu sinto paz, eu relaxo, ali é o meu momento". E aí tem as clientes que é mais ansiosa, que eu tenho aquela, né, pastilhinha ali que elas colocam na boca e também consegue dar um, assim, abaixar a frequência, então elas vão ali, elas se sentem em paz, aquela música que você falou que você escuta, né. Sim. Então, assim, as meninas também elas falam que ali é um ambiente lindo, é um ambiente de que ela se sente, eh, a alegria de ir lá, né, então é para isso que eu tô ali, eu sempre estou à disposição de todas. É, isso é bom. E conta pra gente qual é o novo projeto, qual o projeto que tá surgindo aí, porque eu sei que sua cabeça fervilha, não para. Que Dois tem pra mil e vinte gente? e seis o Alvarenga vai ser uma clínica,
Então, assim, eu quero ter uns serviços lá, tô fazendo, né, já biomedicina, então quero expandir ainda mais, além de cílios, deixar vocês mais linda, cuidadas, né, que você sabe que eu sou perfeccionista, exigente, as meninas já então, assim, Você vai para a área de injetáveis também? área de injetáveis, né, botar aí agregando. E fora isso, o evento, né, que você também sabe que ano que vem vai ter, então nós estamos fazendo essa troca. Sim, sim. Então, além dos cílios, o Rosana Academy, né, que no caso é eu que ministro o curso, né, eu vou estar aí também fazendo a expansão de cursos de aperfeiçoamento, né, acompanhamento mesmo empresarial, que é para gestão, processos todinhos, pilares, para as pessoas entenderem que não é só eu empresa, que elas precisam delegar para ficar mais leves, né, que a gente não consegue dar conta de tudo, e aí para realmente você transbordar na vida do outro. Por quê? Você delegando, o que que você faz? Você abençoa uma vida, talvez você tenha aí um dinheiro na conta, mas você vai lá: "Não, vou fazer faxina em casa", já tá cansada, você chega a fazer uma faxina na sua casa. Poxa, por que que você não paga uma pessoa para estar indo lá, para você estar abençoando essa pessoa? Não que você vai estar usando, gastando dinheiro, não, é um investimento, você vai estar ali fazendo esse transbordo. Como que você quer que as pessoas lembrem de você, Rosa? Quero que as pessoas lembrem de mim como alguém que esteve ali para estar ajudando e não apontando, como que esteve ali no momento, assim, de estender a mão. Quero que a minha filha lembre de mim, de todas as vezes que eu falei "eu te amo", que eu estava ali para estar no momento de fúria dela, ou no momento, assim, dela não entender algo para mim, estar ali com ela. Então hoje eu falo pro meu marido, ele também correria, né, eu falo: "O momento nosso é nosso, da Isabela é da Isa". Então eu quero que eles lembrem de mim assim. Sou canceriana, sabe, então eu sou bem família, não sei se você percebe. Então, assim, eu quero Junto, acompanhando ela, eu vejo, né, ela vai em campeonato, você leva, você busca na escola, leva. É mãe mesmo, né? sim. E isso daí hoje eu tenho uma visão, assim, que me deixou muito mais feliz, porque eu me sinto realmente com essa liberdade financeira e tal, né, que os filhos fazem, até as meninas elas fecham a agenda, vai ver, como que tem na escola, porque Isabelle já tá grande, festa do Dia das Mães, eu vejo assim sempre lá na empresa eu falo: "Ó, uma vez por mês fecha a agenda e vai ter o final de semana com a sua família". Datas comemorativas, fecha a agenda, esteja lá da sua família. Então, hoje a minha missão é que realmente, a gente esteja perto de quem a gente ama, e hoje eu faço isso, deu o horário da minha filha ir para o jogo, eu estou lá no jogo com ela, né. Precisou de mim, eu estou ali, e hoje eu almoço em casa todos os dias, porque eu falei: "Esse é o meu propósito, eu quero ter ali um momento com a minha Ser presente, né? presente", principalmente na vida da Porque Isa. quando, você tem equipe de mulheres, a mulher ela não deixa a mala com os problemas dela em casa, com as dores, ela leva para o trabalho. Então, quanto mais essa mulher está equilibrada emocionalmente, mentalmente, quanto mais ela está com a vida dela em dia, menos ela adoece, menos ela falta, menos dá problema ali de retrabalho, né, de refazer. E quem que ganha? A empresa. Você, Verdade. né? Lembra que eu falei pra você que eu queria parar de fumar? Era algo que eu estava, assim, acelerada demais, e aí eu fui para aquele cigarro vapor, né. E aí o médico falou assim: "Olha, melhor você voltar pro cigarro, coça que é os outros". E aí eu fiquei mentalizando, 30 dias, eu vou parar de fumar, eu vou parar de fumar, eu vou parar de fumar. Quando eu fui lá fazer a última sessão, a gente fez todo aquele trabalho e tal, né, eu nunca mais voltei nunca mais eu fumei. Que linda. Então desde novembro até pra hoje, eu nunca mais fumei, eu não como mais açúcar. Assim, eu me permito algumas vezes Não e é uma tal. coisa radical. Não, assim, paranoia, né. Então assim, eu amo sorvete, mas assim, todo final de semana sorvete. Então assim, eu fui realmente me olhando e falando: "Espera aí, eu sou templo do Espírito Santo de Deus, o que que eu estou fazendo comigo, né?". Então assim, eu fui me policiando.
E Não. mudando a mentalidade, né, Rô? Uhum. Porque assim, hoje você tem uma mentalidade que você não tinha lá em 2017. Não. Totalmente diferente, vai evoluindo. As pessoas, né, esses dias eu fiz uma entrevista e o repórter me perguntou, ele falou assim: "Como que pode um negócio desse? 8 horas para recuperar 10 anos que você perdeu". Eu falei assim: "Eu atendi uma mulher, tinha 30 anos que ela não pintava. Ela parou de pintar. E eu falei para ela: "Você vai resgatar sonhos". Então ali no protocolo dela, numa sessão de 3 horas, ela resgatou 30 anos lá guardado na gaveta, o sonho de voltar a pintar. Legal. Não tem como você mudar de vida sem começar aqui na sua mente, muda a mente, depois muda o sentimento, muda o seu agir para depois você conseguir realizar. Rô, você acredita que quando uma mulher decide fazer diferente, ela muda todo o sistema dela? Decisões mudam destinos. Então, assim, a partir de uma decisão, eu mudei realmente, assim, não a minha rota, mas eu mudei por onde eu passei. As pessoas notaram a diferença, eu mudei em casa. Então, assim, eu olhar pra mim foi a melhor escolha que eu fiz, porque sempre a gente olha para o outro, sempre a gente espera do outro. Então hoje, né, eu palestro e às vezes, assim, eu falo sobre a autorresponsabilidade. Então, a autorresponsabilidade de você, olhar para você, você se cuidar, não é só a mente, cuidar, porque a gente cuidando da mente também a gente reflete aqui fora. Às vezes a pessoa fala: "Ah, isso daí não é pra mim", ou "Não, isso daí é muito, fútil". Não, isso aqui é o momento que você tá se olhando, se cuidando, mudando, se desejando. Então, assim, este momento, eu quero falar, né, para essas mulheres que estão aí assistindo, para elas olharem para dentro delas, para elas entenderem o eu dela, o propósito delas, que vale super a pena, e não ficar no automático. Tem muitas meninas que às vezes fica muito sobrecarregada sendo mãe, esposa, tem hora que dá um momento assim: "Calma, tá tudo bem, pare, dá uma pausa, desliga o celular, respira". Você precisa, você não é um robô, né. Eu penso bastante sobre isso, porque a demanda vem, e foi realmente a peça-chave foi eu decidir parar, olhar, e é isso que a gente tem que fazer. Então decisões decidem destinos, né. Qual o seu destino hoje, amanhã, o que você almeja? Então é a partir do que você muda hoje, o que você escolhe hoje. Parei de fumar, me cuido. Antes eu malhava, parava, malhava, parava. Eu não sou aquela também marombada não, que fica Sim. aquela louca. Eu malho 3 vezes por semana, eu tô ali, mas assim, eu estou buscando, eu falo assim, 1% melhor todos os dias. As pessoas que estão à minha volta falam: "Nossa, como você mudou", porque assim, ó, viu a Rosana em 2017 passando por estresse, montando equipe, lidando com gente, sem e hoje elas me veem e falam: "Uau, como você mudou". E eu falo: "Vai lá na Grace". E você, se ainda não ativou o sininho, já ativa, já corre lá para seguir o nosso canal e envia para aquela mulher importante da sua vida. E hoje, a mulher extraordinária que está aqui comigo é a Carolina. Ela veio como representante da ABRH-MT, uma empresa que é parceira do nosso evento. Uma empresa que lida com RHs de outras empresas. Grace, e o que tem a ver tudo isso com o Viva Extraordinário? Viva Extraordinário. Cada participante vai receber um certificado que vai para a pastinha da NR1. Lembra da NR1? Aquela lei que entrou em vigor dia 25 de maio de 2025. E as empresas vão ter que se adaptar para colocar um departamento de saúde mental e emocional. Até o 25 de maio de 2026, essas pessoas vão ter que se ajustar. Grace, tá, mas e o que tem a ver? Nós não deixamos a nossa mala com os nossos problemas em casa. Principalmente mulheres, a gente leva tudo isso para a empresa. Então, se você é empresário e tem uma equipe com mulheres, invista na sua empresa. Sabe quem ganha? Você, a sua empresa. Uma mulher transformada, ela vive melhor, ela é mais feliz, ela falta menos. E aí a sua empresa que vai lucrar com tudo isso. Então agora, Carolina,
o palco é seu. Bem-vinda, gratidão por estar aqui conosco. Obrigada, Grace, né, por esse momento. Estou muito feliz, né, de estar aqui trazendo um pouco da BRH, né, falar do nosso trabalho no Mato Grosso e o quanto a gente tem inspirado a gestão de pessoas nas organizações, né? E como você disse, é muito importante, né, cuidar das mulheres. E hoje a gente está aqui, né, para poder falar um pouquinho desse trabalho que a BRH tem desenvolvido em todo o estado do Mato Grosso. Que legal. Você acredita nisso mesmo, que cuidando das mulheres, você cuida também da empresa? Com certeza, acredito, né? E cada vez mais as mulheres têm ocupado as posições, né? Há um certo tempo a gente não tinha, né, tanta posição dentro das empresas e hoje as mulheres estão cada vez mais, né, ocupando cargos de liderança, desenvolvendo pessoas, né? E desenvolvendo trabalho extraordinários, né? É isso mesmo. Gente, eu esqueci de agradecer os nossos parceiros e patrocinadores. Espera aí, ó. Vamos lá, nossos patrocinadores: Canal AgroPlus, Trael, Gelato Borelli, Sodier Doce, Senhorita Executiva, tá aqui, gente, mais um look da Senhorita Executiva para vocês. Yuri Monteiro, Dutra Consultoria. E nossos apoiadores: ABRHMT, Cepa Estúdio, Energy, HKMT, Clube Mulher Potência, negócio delas, Nanda Lajarim, que é a nossa produtora do evento, Torezan Lab, Fatec Senai, Elevare e Dudu Reis. Temos também a Rosa Novarenga, a Priscila Guimarães e outros. Que maravilha! Agora, conta pra gente, como que é esse trabalho da ABRH-MT? É uma associação? Como que essas empresas fazem para participar? Quais são os serviços que vocês oferecem para essas empresas? Legal. Bom, a ABRH-MT é uma associação, né, sem fins lucrativos, né? Então, aqui nós somos uma seccional, né? Aonde o nosso trabalho é apoiar as lideranças, desenvolvimento das lideranças, né? Promover ações estratégicas e impulsionar, né, os RHs para que eles possam atuar de forma estratégica, fazendo gestão de pessoas nas organizações. Então, esse é o trabalho da BRH. E como que você tem visto, né, a BRH e as empresas, essa questão da NR1? A NR1, ela não vem para solucionar, Não. mas ela vem como uma medida de Prevenção. prevenção. Para De evitar que prevenção, nós evitar, aconteça, né? né? Então, Que já está aí, o que já está. é a saúde que vai ter que se resolver, Exatamente, né? exatamente. Então, ela vem assim, eu vejo assim como tá, como sendo assim algo até para alguns RHs, como sendo algo assustador. Nossa, como é que vai ser isso agora? Punição, multa, como é que a gente vai andar, né? Será que as pessoas realmente vão corresponder? Ou será que vão, né? Sentir exposta, né? Será que a gente vai estar sendo invasivo? Mas assim, ela não vem para trazer a solução, ela vem para atuar de forma preventiva. Ela é Né? uma solução para o Para futuro, o futuro, exatamente, para evitar maior adoecimento, né? Exatamente. E um cuidado, né, que as empresas terão que ter com esses profissionais, né? Não é algo só de cumprir com obrigatoriedade. As empresas terão que ter programas, né? Programas que incentivem a qualidade de vida, né? Horários flexíveis, né? Momentos de pausa, conexão com Deus, Sim. né? Então, assim, são várias as estratégias, né, que o RH vai ter que ter ali no seu programa, né? Um cronograma, né? De ações que permitam, né, com que o colaborador ele tenha ali, né, maior alívio, Garantido descanso pós-almoço, exatamente, né, um dia de um sextou diferente, né, um dia, um day off, né, um dia sem uniforme, enfim, são estratégias, né, que dentro desse programa os RHs, né, terão que avaliar e aí não dá para fazer Ctrl+C, Ctrl+V do que está dando certo em uma organização e querer tem outro aplicar aqui, perfil. né, claro que a gente pode, né, fazer trocas, e isso é muito saudável, né? Eu acho que todo benchmark que existe entre os profissionais, isso agrega, mas a gente precisa estar muito atento ao movimento interno, né, da empresa, porque cada empresa tem a sua característica, tem a sua cultura, né, tem as pessoas, o jeito que toca. Então, ferramentas que dão certo em
Uma organização A, ela não é certeza de que vai dar certo na Sim. organização B. Ela tende a dar certo, mas com algumas adaptações, Exatamente. né. E o profissional de gestão de pessoas, ele precisa ter, assim, né, muita maturidade, sensibilidade, cautela, né, para poder atuar. É, gente, tudo que Nesse é bom, a gente pega e aí você modela, né? Adapta para aquilo Exatamente, que é sua realidade. exatamente. Porque não tem como, né? Cada organização, cada empresa, ela tem o seu perfil, ela tem o seu nicho, ela tem o seu cliente interno, o seu cliente externo. Não dá para ser Ctrl C, Ctrl V de Não mesmo, maneira nenhuma, né? não Até mesmo. o perfil de gestão, né? Tem um perfil mais conservador, tem empresas que são familiares, já está na terceira geração, ela tem uma visão, outros já são mais arrojados e tem um outro olhar para tudo aquilo ali, né? Então, com certeza, não dá para você pegar algo e querer aplicar para todo mundo. Vai ter Não que mesmo. ter a maleabilidade ali, né? A flexibilização para que tudo se ajuste da melhor maneira possível, né? E a BRH, ela vem, assim, com essas estratégias, né, trazendo ali cursos, mentorias. Recentemente nós tivemos uma jornada de RH, onde nós tivemos diversas abordagens, né, trazendo ali ferramentas valiosas, né, para o desenvolvimento, para o treinamento. Então essa é uma forma, né, que a nossa seccional, né, tem atuado dentro de todo o estado, né, e contribuindo aí de forma assertiva, né. E eu acredito que cada vez mais, com os trabalhos que a gente vem desenvolvendo, a gente vai encontrando amplitude. Essa parceria agora, né, também Bom, vai trazer aí bastante benefícios, né, exatamente. para todos, Para de uma forma todos. geral. É, eu acredito que sim, porque a pessoa ela vai levar, ela vai replicar, né? Eu fiz palestras esses dias no Hackathon, foram 2 turnos, então foram 2 equipes, e todos falaram: "Nossa, como foi maravilhoso", né? Muito choro nas palestras, né, porque não é só uma palestra, não vou lá só dar aula, vivenciar aquilo ali. E eu falo: "Tem que olhar, tem que olhar". Sempre depois das palestras as pessoas vêm conversar: "Grace, assim, aquilo que você falou, falou comigo, assim, eu vivi isso, eu vivi aquilo". Olhar como ser humano que somos, né. Atrás de um CNPJ tem um monte de CPF, né. É um Exatamente. monte de CPF que precisa ser olhado, né. Em algumas empresas, toda dor vai estourar no RH, né. Uhum. Na maioria, O bombeiro, né, é, vamos mais ou menos é, isso. exatamente, porque dá: "Ah, fala lá com o RH. Ah, não sei o que fala com o RH. Ah, não sei o que RH. Tá doente, RH. Vai substituir, tem que chamar o RH". Tudo é o RH, né, eles querem RH. tudo resolva no RH, né. Exatamente. E essas pessoas do RH, elas também têm que estar bem preparadas, né. Exatamente. O RH cuida de todas as pessoas. E quem cuida do RH? Exatamente. Então, quando se tem a iniciativa, né, de ampliação da NR1, é exatamente avaliando todos esses riscos psicossociais existentes dentro da organização Sim, para que todas as pessoas sejam contempladas, né. sim. Então é um trabalho, formiguinha, é um trabalho que nós acreditamos que vai ter muitos resultados, né, e eu acredito principalmente que as pessoas também irão se encontrar. Né, porque hoje, né, com a velocidade com que acontece, né, as transformações, as redes sociais, os filtros da vida vêm forçado as pessoas a quererem ter e deixando de ser, né. É, E isso é o que são as maiores causas de adoecimento, exatamente. né. A gente vê, né, isso, relatos, né, de pessoas que adoecem, né, que se endividam porque querem ter. E quando na verdade, né, quando elas encontram com a sua essência, elas entendem, né. Mas isso é todo um processo, né, Grace, É que todo um precisa processo. construir. E eu costumo muito dizer, nos momentos em que eu tenho, né, de atuar com o desenvolvimento de pessoas e principalmente lideranças, né, que o comportamento é uma porta que só tem maçaneta para o lado de dentro. A pessoa tem que querer. Tem. Porque eu posso insistir, vou forçar, forçar, Não forçar, vai. mas se a pessoa não quiser, se não fizer sentido, não vai fluir. É, o seu recado, né, para as empresas que ainda não estão participando, não estão com parceria com vocês, para esses RHs que ainda têm medo, né, qual o seu recado para tudo isso aí? Que ótimo. Então você, né, que é profissional de RH, você empresário, né, venha fazer parte da nossa associação, né, venha desfrutar dos benefícios, conhecer um pouco mais, né, daquilo que a BRH tem praticado no nosso estado.
e eu tenho certeza que os frutos, eles serão colhidos, né, depois que a gente conseguir firmar aí novas parcerias. E a gente está muito feliz, né, do trabalho que a gente vem executando, e a gente tem certeza, né, que cada vez mais agregando as pessoas, os resultados eles vão acontecer para todos. Que legal. Isso aí, gente. Que maravilha, né? Então, você que é estudante, você que é empresário, vai lá, acessa o Instagram, abrh.mt, Uhum. fica conhecendo aí o que que acontece em tudo isso, como essa associação, como essa empresa pode ajudar a sua empresa a decolar, a trazer muitas novidades para os seus funcionários, para os seus colaboradores. Olhar para a pessoa que está atrás de cada CPF, cada CNPJ tem vários CPFs, e quem ganha com tudo isso é você. E se você é pessoa, pega para você essa dica, olhar para você, se permitir ter momentos de liberdade, de respirar, de se olhar no espelho, de falar eu te amo. E eu te pergunto, quem é você? Extraordinária vida! Bem-vindo a mais um episódio do Pode Mentalizar, o podcast que transforma a sua mente. E hoje é um dia diferente. Eu não tenho aqui uma mulher extraordinária, eu tenho 3 mulheres extraordinárias que vão compartilhar momentos da vida, desafios, dificuldades, vitórias. Primeiro, Nayana. Kate, bem-vinda. Obrigada a você pelo convite, cumprimentar o pessoal que está assistindo, as colegas que estão aqui. É um prazer estar participando aqui do Pode Mentalizar. Lúcia. Oi, boa noite a todos. Também é um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho, né, do Pode Mentalizar. E assim, eu estava ansiosa, né, não vi a hora mesmo de estar aqui. Muito obrigada pela grande oportunidade, Lu. Gratidão, Márcia. Então, ótima noite, eu sou a Márcia Noronha, estou muito feliz de estar aqui nessa noite também, poder compartilhar nossas vivências aqui com nossas colegas, com a Grace Dutra, maravilhosa. Isso aí, gente. Nayana, conta pra gente o que você faz, qual é o seu maior desafio? Eu sou jornalista, tenho 32 anos, nasci e cresci aqui em Cuiabá, mas já rodei um pouquinho a trabalho também, já morei em Goiânia, já morei no interior do estado, trabalhando. Atualmente eu estou apresentando um programa de rádio, programa Tribuna, na Rádio Vila Real FM, e também sou repórter e apresentadora na TV Vila Real, que é afiliada à Record, aqui em Cuiabá, né? Eu acho que o maior desafio hoje do jornalista é a gente tentar não absorver tudo que a gente vê, né? Muitas notícias ruins aqui em Mato Grosso, principalmente para a mulher, né? Infelizmente, é um estado muito violento para nós mulheres. E eu acho que hoje é o meu maior desafio, lidar com notícias ruins e tentar não absorver isso. Não deixar ficar daquela forma pesada a ponto de você não conseguir exercer o seu trabalho. Tem sido, assim, o maior desafio. Por isso, sempre busco cuidar da saúde mental, porque senão a gente não consegue trabalhar. Já tive episódios que já tive que ficar afastada do trabalho lá no início da carreira, e isso serviu de aprendizado, né? Então, hoje eu faço acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, porque eu vejo que é uma necessidade muito grande. Exatamente. Eu ia perguntar para você, no seu meio, as pessoas ainda acham que é bobeira, que é frescura, tabu, essa coisa de saúde mental, tem muita piadinha, como que é isso aí? Então, pelo fato da gente falar muito sobre isso em entrevistas, né, receber profissionais, eu vejo que no meio dos colegas são poucos que tratam isso ainda como um tabu. Mas eu vejo que tem uma certa resistência da pessoa admitir que precisa de ajuda. Exatamente. Isso aconteceu até comigo recentemente, porque no passado já fiz tratamento para depressão e ansiedade, e aí eu vi que tava chegando no meu limite e falei, não, tá tudo bem, tá tudo certo. E quando eu fui no psiquiatra, ele falou, olha, você deveria ter me procurado antes. E a gente fica naquela resistência de, não, tá tudo bem, é só um dia ruim, vai passar. Eu percebo que é mais isso no meio da comunicação, no meio que eu convivo, e não aquela questão do preconceito. É mais aquela questão de, às vezes até sentir vergonha de falar que eu preciso de ajuda. Porque a gente trabalha com o público e também
não é toda pessoa que se sente bem quando você chega num consultório e já te conhecem. Uhum. Porque é diferente você ir num ortopedista, até nós mulheres ir no ginecologista, do que você chegar no psiquiatra e ele, querendo ou não, já saber um pouco da sua vida porque te acompanha no trabalho. Isso mesmo. Gera esse sentimento, né? Sim, é um pouco estranho, assim, você chegar e a pessoa, eu te conheço, já Ah, eu saber já te seu nome. vi. É, Já gera te vi. um pouco assim de estranheza, mas Aham. eu percebo que é muito isso, assim, no meu. E também é muito grande a quantidade de colegas que às vezes precisam se afastar do trabalho para cuidar da saúde mental. Nós tivemos casos aqui em Cuiabá de colegas que tiveram que fazer transição de carreira porque já não conseguia mais, assim, conciliar com o vídeo, às vezes vai trabalhar nos bastidores, porque é uma carga pesada. A gente Sim, recebe imagino. muitas vezes muitas críticas, né? E a Uhum. gente tem que estar ali apto a lidar com tudo isso, porque você coloca seu rosto ali, a sua voz, e às vezes eu tô entrando na casa de alguém que adora o meu trabalho e outra pessoa que odeia e tem que Tem lidar que com lidar. isso, entendeu? Com as É. críticas e com as redes sociais hoje em dia. O pessoal não poupa, não. Eles falam mesmo o que querem É. falar e a gente tem que tentar não pegar aquilo pra gente, porque não é porque o fulano ou o ciclano não gosta de você que significa que você é um péssimo profissional, né? É Exatamente. só a opinião Opinião dele e a gente tem dele. que respeitar, saber lidar. Isso mesmo. E você, Lúcia? Como é seu trabalho? Qual é o seu maior desafio? Onde você trabalha, na empresa, você percebe que há uma abertura para essa questão emocional? Como que é isso para você hoje? Então, dentro do meu trabalho, eu vejo que é uma resistência muito grande, né? Porque eu Uhum. trabalho numa empresa de ar-condicionado para caminhão, né? A Saldanha ar-condicionado. E, assim, querendo ou não, lidar com motorista, lidar com homens, assim, né? E homens ainda não são todos que têm uma mente aberta, que têm uma mente que, pelo menos, tenta entender um pouco mais, né? Eles são mais fechados e, assim, é uma coisa que eles nem querem saber. Eu tiro pro meu esposo, né? Meu esposo, ele precisou fazer um acompanhamento com psiquiatra, mas psicólogo ele não, sabe, ele não, Uhum. né, acha que não vale a pena, né, digamos assim. Uhum. Então é uma resistência muito grande, né? A empresa que eu trabalho há essa resistência ainda, né? Então, eu vejo assim que precisa muito, porque quando a gente lidar com, né, com homens, funcionários, e lá também tem uma parte de mulher, mas mesmo as mulheres também, elas são mais fechadas, assim, sabe? Uhum. Elas não dão abertura para uma conversa assim, né? Mas eu assim, eu me sinto assim, é, eu tenho gratidão muito por trabalhar lá, por Sim. compartilhar o ambiente Uhum. lá, né? Então eu vejo assim com a minha postura, né? Eu sou budista com a minha postura, com a minha forma de ver a vida, encarar a vida. Então, também consigo deixar o ambiente um pouco mais leve, né? Então, eu Sim, acho assim que eu faço um diferencial também no ambiente com a minha postura, né? E com o jeito que eu tento, digamos assim, fazer o meu trabalho e até conversar, né? Então, eu acho assim que é uma grande oportunidade, às vezes assim, até a gente eh, participar desses ambientes que tem um pouco mais de resistência, onde a gente também pode primeiro se moldar, né, e uhum, ver que a gente realmente consegue um pouquinho que a gente sabe, né, a gente consegue contribuir. exatamente. É um pouco também cultural, né? Porque Uhum. existe muito a crença de que homem não pode chorar, homem tem que ser forte, homem não pode isso, homem não pode aquilo, homem tem que ser durão, né? Então isso é transgeracional. É. Vem de geração em geração, mas chega num ponto que essa geração está doente. Homens e mulheres estão doentes. Uhum. As mulheres falam mais. Então, a gente acaba tendo mais notícia de mulheres que vão. O índice de tratamento é maior em mulher, por quê? Porque o homem procura menos. Só que Uhum. o índice de suicídio é muito maior entre homens. Porque ele não busca ajuda, ele quer resolver tudo sozinho, É. chega num ponto que ele não dá conta e acha que não tem mais saída. Então, você vê que são olhares diferentes, né? Dessa mesma moeda aí, né? É verdade. E mesmo entre as mulheres, algumas não buscam, mas as mulheres ainda buscam muito mais do que os homens, né? Essa ajuda, esse se permitir
se permitir, E as né? mulheres também têm, assim, essa facilidade um pouco mais de se abrir com outra, né? Com uma Exatamente. amiga, com, Conversar, né? Aham. E o homem não, ele já É. guarda pra ele, ponto. Ele acha que é uma fraqueza essa abertura, né? De contar o que sente, o que passou, então de compartilhar algum problema. E as mulheres não, a gente já tem essa facilidade, né? Mais aflorada do que o homem. Isso mesmo. E isso contribui também, né? Pra gente fazer essa cura, né? Interior. Totalmente. Porque eu acho assim, que quando realmente a gente olha pra gente, né? Como quando participei da mentoria, né? Quando a gente olha pra gente e assim, vê realmente as feridas e quer, né? Quer curar essas feridas, o ambiente da gente também fica diferente, porque a gente consegue transmitir algo diferente também, né? Que existe essa cura que precisa ser feita, né? Eu vejo na minha casa, assim, meu esposo, ele tem ansiedade, né? Então, assim, é muita ansiedade que ele tem. E, assim, com o meu jeito, né? Com a forma que eu, às vezes, lidou com certas situações, eu meio que vou mudando o ambiente, né? Claro. E quando eu conheci ele, assim, era um ambiente muito pesado mesmo, assim, sabe? A minha casa, eu comecei a introduzir pedras, essas coisas, assim, que realmente né, muda o ambiente, né? Traz leveza para o ambiente, né? Então, no começo, algumas pessoas começaram a fazer piadinhas, né, tal, mas eu não deixei me abalar e continuo, porque eu entendo que é uma ajuda, né? Que eu só contribuo, né? Eu não realmente não me importo com que as pessoas falem desse jeito, né? Contando que eu vejo essa mudança no ambiente. Isso mesmo. E você, Márcia, fala pra gente do seu trabalho, seu maior desafio. Tem pouco tempo que você está em Cuiabá, né? Conta Sim. pra gente como é aí o seu trabalho. Então, tá com 3 anos que eu cheguei aqui em Cuiabá, eu já vim com o objetivo de empreender. Eu já empreendia lá na minha cidade antes, com semijoias, só que era mais no online, comecei pela pandemia. E surgiu a oportunidade da gente vir embora aqui para Cuiabá, trazer os filhos também para estudar, porque eu sou do interior, né? E lá não tinha a faculdade que ele queria cursar, e daí a gente resolveu, coloquei diante de Deus, eu sou evangélica, coloquei diante de Deus, e o Senhor, eu vi que ele foi abrindo as portas, né? O caminhar, e foi as portas se abrindo, e a gente conseguiu chegar. E eu coloquei, né, o sonho de realizar, ter minha loja de semijoias, de poder assim, ter um ponto físico para me poder atender minha cliente ali com mais, né, com mais leveza, né, falando de ambiente, né, organizar o ambiente para receber a minha cliente com carinho, com aquele jeitinho que só a gente, né, sabe, nós mulheres. Então, assim, a minha dificuldade é poder estar equilibrando os pratos, né, tendo aquele jogo de cintura, até porque eu ainda não tenho funcionária. Eu contrato quando a gente tem fluxo de movimento, final de ano, Dia das Mães, aí eu contrato ali freelance, meu esposo me ajuda, meus filhos me ajudam, eu coloco a minha família para me ajudar. Sim. Então, eu vejo que está fluindo, que estamos vendo os pequenos frutos já surgindo. E assim, essa questão, né, falando um pouco dessa vivência também no mercado de trabalho, a gente que trabalha com público, sempre chega aquela mulher, de vez em quando, é incrível, né? Chega uma mulher que ela tá com a autoestima baixa, né, que ela quer ali até mesmo não só comprar, conversar, desabafar, né, falar um pouco da sua vida. E quando eu abri a loja, né, eu falei com Deus, eu tenho um propósito de servir as mulheres que entrar aqui nessa loja. Não só de ajudar ela a elevar a sua beleza, a sua autoestima, mas também de falar com ela, de poder fazer uma oração com ela, de poder aconselhar ela. E realmente, Deus manda essas mulheres, sabe? Acontece assim, que parece assim que Deus promove aquele momento. Vai chegar uma pessoa na loja tal hora e nesse horário vai ficar você e ela e não vai chegar Só mais essa ninguém. pessoa, né? É incrível, sabe? E aí a gente conversa, eu a aconselho e ela sai dali mais leve, ela sai dali com uma vida assim, a gente já percebe, né, na fisionomia dela que ela já tá mais leve, só por ela desabafar, falar algo que ela tá sentindo, que ela tá passando, né? Então, eu aconselho ela a procurar uma psicóloga, fazer um tratamento, tal. Tem pessoas que chegam lá, mulheres se divorciando do marido, passando aquela dificuldade, e a gente, com todo jeitinho, também acolhe.
àquela mulher no nosso espaço, na nossa loja. E você tá expandindo, né? Começou com semijoia, Sim, depois você já trouxe sim, sapatos, sim, agora já sim, tem roupa, já tem perfume, já sim. tem várias coisas lá, né? Sim, Crescendo, isso mesmo. assim, eu tenho tentado, assim, ajudar aquela mulher que chega na loja e muitas das vezes ela quer um acessório, mas se ela puder encontrar ali também um sapato para agregar ali no look, para, né, compor seu look, se ela encontrar ali um vestido, então ela já vai sair dali com seu look pronto, né? Nayana, e pra você, sim, hoje, você olhar pra você lá atrás, a Nayana, vamos colocar isso, é bem jovem, né? Mas de 10 anos atrás. Nossa, eu tinha acabado de sair da faculdade. Eu terminei a faculdade de jornalismo com 21. Eu tenho hoje 32. Eu morava em Goiânia e eu jamais imaginava, assim, progredir tanto em tão pouco tempo na minha carreira. Porque eu, assim, eu nunca sonhei em estar onde eu estou, até porque eu não achava que teria oportunidade disso, né? Eu vim de uma família muito humilde. Eu tenho 2 irmãos, eu fui a única que fiz faculdade. Os meus pais não fizeram faculdade, então a gente acha que não vai conseguir, ou às vezes a gente nem chega a sonhar, né? Porque vive num meio assim tão Pra não se frustrar. tão humilde. E eu terminei a faculdade e fui para Goiânia. Apresentei meu TCC de manhã e à tarde eu tava no aeroporto indo para Goiânia. E eu fiquei 2 anos morando lá. Só que sempre que eu me propus a fazer algo, eu queria fazer bem feito e também estar entre os melhores. E é, há 10 anos atrás, a televisão ainda tinha muito status, né? Hoje em dia, qualquer pessoa consegue ser conhecida através da internet e a televisão ainda tinha muito isso. Então, na minha área, tinha todo aquele glamour, ainda tem um pouco, mas eu, naquela ânsia, sonho, né, tinha acabado de sair da faculdade, eu falei, quero trabalhar em televisão. E surgiu a oportunidade para voltar para Mato Grosso, para ir para Tangará da Serra. Em Goiânia eu cheguei a fazer teste, recebi o convite para ir para o interior do estado, mas eu não estava ainda nem 100% na capital. Eu falei, eu vou deixar a capital aqui para ir para o interior de um estado que eu não conheço. Aí eu decidi voltar para Mato Grosso, fiquei em Tangará da Serra, trabalhei 3 anos lá. Só que já chegou num ponto que eu falei, olha, eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender aqui. E também o fato de ficar lá e cá, eu não me adaptei muito à cidade, ficava longe da minha família, dos meus amigos. E aconteceu um acidente de trânsito comigo, né? Vindo na rodovia, e minha mãe falou: Ó, eu acho que tá na hora de você repensar e voltar pra Cuiabá. E foi quando eu procurei o grupo que eu tô hoje, porque lá foi a minha primeira oportunidade no jornalismo quando eu era estagiária. E saí com portas abertas, né? E aí voltei pra cá, inicialmente pra trabalhar só em TV. No segundo mês, eu já comecei a trabalhar na Rádio Vila Real. Eu era repórter do programa que hoje eu apresento. Então, eu fiz reportagem, passei para produção. E quando a colega que apresentava foi para outra emissora, eu, assim, assumi a apresentação. Mas inicialmente foram 3 meses, né? O diretor falou: Olha, vou testar você em 3 meses, vamos ver como vai ser. E para mim foi um desafio muito grande, porque quando eu comecei, a minha primeira oportunidade em televisão, no vídeo mesmo, eu tinha 23 anos. Eu tinha um rosto de menina, uma voz de menina ainda, e todo mundo criticava, né? Porque não tá pronta, isso e aquilo. E pra mim, eu meio que acabei pegando isso, né? E aí eu falei, caramba, me chamaram pra trabalhar no rádio, sendo que na outra emissora que eu tava, sempre criticavam a minha voz. E quando surgiu a oportunidade de apresentar o Tribuna, que inclusive é um programa líder de audiência, eu competi a audiência com pessoas que eu trabalhei no início e a gente, assim, conseguia no Ibope. A gente só perde para um programa de rádio que é FM, que não tem como você competir com música, né? Só notícia ruim. Você competir com música, né? Quem que vai querer ouvir notícia ruim ao invés de música? Então, assim, hoje passa assim, um filme na minha cabeça de ver as pessoas que eu já trabalhei, os nãos que eu já recebi e estar onde eu estou. Eu sou muito grata. Sei que, assim, tenho muito que ainda aprender, mas eu sempre também
soube, e isso é uma coisa que os colegas sempre falam, você sempre soube se impor, né? Porque não é porque você é mulher, porque você é mais nova, porque veio de uma família humilde, que você não tem que se impor, não tem que saber o seu lugar. É claro, com educação, com respeito. Eu acho que isso também fez eu estar onde eu estou hoje, porque sempre que surgia uma oportunidade, eu me colocava ali à disposição, tanto que quando essa colega, eu falo colega porque a gente era colega de trabalho, hoje ela é uma das minhas melhores amigas, e ela falou, Nai, você é a única pessoa que eu vejo, assim, que pode ser que assuma o meu lugar aqui. Eu falei, olha, se o chefe quiser, eu tenho vontade, mas eu também não quero que pareça algo que assim, quero puxar o seu tapete. Ela, não, eu tô indo pra uma outra oportunidade, então assim, vai ter que ser alguém. Então você vai, sobe até ele, se coloca à disposição, porque a minha decisão eu já tomei. E aí a empresa fez contraproposta pra ela, mas ela já tinha tomado a decisão dela. Então, passa um filme, eu vendo a Nayana de 10 anos atrás e a Nayana de hoje. Hoje eu já consigo pensar na Nayana daqui 10 anos. Há 10 anos atrás eu não pensava nisso. Então, hoje o meu ritmo de trabalho é bastante corrido, é agitado. Daqui a 10 anos eu não quero estar nesse ritmo, nessa correria toda. Então, hoje eu penso em trabalhar bastante, abrir portas para daqui 10 anos eu conseguir desacelerar um pouco, ter uma rotina mais tranquila, né? Só que eu gosto muito do que eu faço. Então, quando você gosta do que você faz, assim, Não tem sofrimento, não né? tem, não tem assim, sofrimento, né? Você faz com amor, com prazer, mas eu quero conseguir diminuir um pouco o ritmo de trabalho daqui a alguns anos. Muito bom, né? E você, Lúcia, se você encontrasse a sua Lúcia de 10 anos atrás, o que você falaria para ela hoje? Nossa, hoje eu tenho 46, né? Então é uma jornada muito grande, né? Mas eu, assim, eu acho que abraçaria ela muito, assim, sabe? Abraçaria ela e, assim, falaria pra ela, assim, só não desiste, né? Porque foi uma jornada um pouco de sofrimento, né? Porque eu fui abandonada grávida, né? Criei 3 filhas sozinha, né? Então, assim, foi uma jornada, assim, bastante sofrida, porém de muito aprendizado, porque eu me tornei a pessoa que eu me tornei, né, por conta que eu tenho a minha mãe, né, e por conta que, assim, o budismo também me ajudou bastante, por conta que hoje eu entendo que foi um aprendizado, eu precisava passar por aquilo lá, né, mas eu acho que eu abraçaria ela muito forte e falar, não desista, porque vai dar tudo certo, né. Legal, né? Hoje eu tenho, assim, eu sou grata pela pessoa que eu me tornei, pela pessoa que eu sou, assim, sabe. Eu só tenho gratidão mesmo, assim, pelas pessoas que estão ao meu redor e, assim, que compartilharam essa jornada comigo, que foi minhas filhas, né, minha mãe, né, hoje meu esposo, assim, que me apoia. Eu só falaria isso pra ela: "Não desista, não desista". E você, Márcia, o que você falaria para sua Márcia aí de 10 anos atrás? Eu abraçaria também, né, minha Márcia. E eu falava para ela: "Que bom que você pôde esperar, teve paciência de esperar as coisas para você fazer no momento certo da sua vida, não atropelar. Que bom que você teve essa paciência de esperar, Márcia". Que legal. E essa Márcia lá de 10 anos atrás, olhando para você hoje, como ela se sente? Eu acho que ela se sente orgulhosa, Uhum. De sabe? quem você está se tornando a cada Sim, dia. sim. Porque eu me casei muito jovem, né, tinha 18 anos de idade. Na verdade eu nem tinha 18, eu tinha 17. Aí logo engravidei e fui cuidar dos filhos, da família, da casa, e sempre tendo uma fonte de renda extra através das minhas vendas, né, que eu sempre gostei de trabalhar com vendas, vendendo cosméticos, né, lingerie. Então, assim, eu não quis fazer o que muitas fazem hoje, né? Deixar os filhos de lado, muitas das vezes, e conquistar o seu espaço no mercado de trabalho. Eu não quis fazer isso. Eu não. Eu vou cuidar dos meus filhos, vou priorizar esse tempo, porque eu sei que eles vão crescer. Quando eles crescer no momento certo, eu vou correr atrás
do meu espaço no mercado de trabalho, vou realizar o meu sonho, que eu sempre tive o sonho, né? De empreender, de botar o meu próprio negócio no meu espaço, no meu estabelecimento. E eu pude esperar o tempo certo, sabe? Eu até me emociono, porque hoje eu olho para os meus filhos bem criados, jovens, sabe o que querem, sabe? Assim, com caráter transformado, Seguros, né? seguro de si. Por quê? Porque eu soube esperar, né? Cuidar deles no momento que eles mais precisavam de mim, da mãe ao lado, né? Junto com o pai, para dar aquela base para eles. Então, hoje, meus filhos, eles não podem falar, eu fui filhos eu fui órfão de pais vivos, que eu já escutei muitos que falam isso, né? E eu me sinto até privilegiada, porque eu conquistei o meu espaço primeiro em casa, com os meus filhos, né, ali criando e cuidando eles com toda dedicação e carinho. Quero que vocês deixem um recado para as mulheres que vão nos assistir, né? Qual o seu recado, Naina, para essas mulheres? Às vezes pensam em desistir, pensam que não vai dar certo, que não vai conseguir. Qual o seu recado para essa mulher? Eu acho que quem assistir esse podcast, eu acho que vai ser o mais diferente de todos, porque tem aqui, ela é evangélica, ela falou que é budista, eu sou católica, então vai ser um podcast para você ver várias opiniões, mulheres de perfis totalmente diferentes, mas eu percebi que a gente tem muita coisa em comum, né? Por mais que eu não seja mãe, vocês já são, mas a questão da criação, a questão dos sonhos, das realizações, então deu pra sentir isso de cada uma. Eu acho que quem tiver a oportunidade de assistir esse podcast vai perceber de 3 realidades, né? Eu um pouco mais jovem, você já mãe, empreende também. Eu acho que não dá pra gente pensar em desistir, porque sempre tem algo lá no final reservado pra gente, né? E você falou sobre a questão de suicídio. Entre pessoas mais jovens é muito comum. E, infelizmente, o índice de suicídio entre as pessoas jovens tem aumentado, né? Muito. E quando eu passei por questão de depressão e ansiedade, querendo ou não, às vezes isso passa, né? E eu sempre pensava, não é justo comigo e nem com quem me ama, né, fazer isso. Então, se você é mulher que às vezes está assistindo esse podcast, você é mãe, já teve suas batalhas internas, externas, por mais que às vezes pense em desistir, se apega em Deus ou em qualquer outra religião, algo que você acredite, algo que você creia, e olhe mais pra você. Pensa se de fato isso vale a pena, né? Porque a gente ganhou a vida, eu acho que a gente tem que honrar e viver, estar aqui, estar ao lado da nossa família é tão bom, é tão prazeroso, né? Dos nossos amigos, a gente se sente viva, isso é muito, muito bom. E às vezes falando parece clichê, mas quem já passou por ansiedade, por depressão e consegue sair disso, acho que a gente valoriza mais ainda os momentos que a gente tem, né? Exatamente. Por isso que eu falo extraordinária vida. Porque eu vi a morte, né, ali na minha frente, com data marcada, e estar vivo para mim hoje é extraordinário. Lúcia, seu recado para essas pessoas que vão nos assistir. Então, como tá finalizando, eu quero dizer, eu comecei falando que eu tô ansiosa e passou, né, eu tava ansiosa e passou tão rápido que eu nem Nem vi, né? sentiu. Assim, eu realmente falo, né, gratidão, mais uma vez, né, pela essa grande oportunidade, é a primeira, né, e acho que o recado é isso mesmo que a Nayana falou, né, busque algo diferente, né, queira algo diferente para sua vida, né, se você não está satisfeito com a sua vida, né, com o que você é hoje, mas o que você quer de fato, né, é buscar algo diferente mesmo. Se eu quero algo diferente, o que eu posso fazer para conseguir, né? E assim, não desistir mesmo, assim, sabe? Não importa o que você está fazendo hoje, importa qual é seu sonho, o que você está fazendo para chegar lá, né? Isso. E sempre olhar, né? Geralmente tem uma amiga do seu lado, geralmente tem uma pessoa do seu lado que às vezes quer falar alguma coisa, mas às vezes fica com vergonha, assim. Então, assim, é olhar para o outro, né? Olhar, não precisa ser alguém muito assim, mas assim, olhar alguém do seu lado deve, né? Pode estar precisando de você, né? Isso mesmo. E é realmente isso, querer mudar,
né? Querer ser um pouco melhor do que eu sou hoje, né? É isso. Exatamente. E você, Márcia, qual o seu recado para essas mulheres que vão nos assistir? Então, pensando para esse lado, se ela tem um sonho, se ela tem um desejo no fundo do coração dela que ela ainda não realizou, que ela ainda não conquistou, que ela possa levar diante de Deus, contar para Ele qual o seu sonho, né, o que você pretende realizar ainda nessa vida, que Deus vai dar a direção, vai dar o caminhar, né? Porque às vezes a gente quer caminhar, mas a gente fica olhando para os recursos, para o que a gente tem ali, e a gente acha que não tá bom, e a gente fica colocando defeito, a gente mesmo, né? Fica muitas das vezes se auto-sabotando. Então, se você tem algo que você busca, que você almeja, que você quer realizar, leve diante do Senhor e Ele vai te direcionar. E um recado meu, da Márcia, é já começar a fazer com aquilo que Deus colocou nas suas mãos, com aquilo que você já tem. Tem um ditado que quando eu comecei a trabalhar, né, também divulgar na rede social o meu negócio, eu peguei para mim. É melhor feito do que perfeito. Sim. Então, comece com aquilo que você tem e Deus vai lhe direcionando e você vai caminhando. Ele vai abrindo os caminhos a partir do momento que você vai caminhando ali. Ele vai clareando, ele vai abrindo. Então, tome o primeiro passo. Mulher, tome o primeiro passo e tenha atitude e corra atrás dos seus sonhos que você vai conseguir. É isso aí, gente. Tá vendo que lindo? É isso mesmo. Estamos finalizando mais um episódio do Pode Mentalizar. Foi bem diferente, né? Mas foi maravilhoso, foi extraordinário. Pessoas, gerações diferentes, idades diferentes, mas humanas, mulheres, né? Mulheres de carne, ser espiritual, energético nesse corpo de carne que está aqui, né? O templo do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, gratidão pela sua audiência, gratidão. Te vejo no dia 25 de outubro lá na FATEC Senai. Vem comigo. Vem viver o extraordinário. Vem viver o extraordinário da sua vida. Não é igual para todo mundo. Cada um tem uma jornada. 25 de outubro, das 9 às 19 horas na FATEC Senai, em Cuiabá. Vem comigo viver essa transformação. Beijo e até a próxima. Fica com Deus.